Olá, boa tarde. Boa tarde, Instagram. Como vão vocês, mundo? Boa tarde dessa terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Como estão vocês por aí? Tô aqui de volta aqui pra gente bater papo, conversar, falar sobre esclarecer dúvidas do pessoal. Boa tarde, Ana. E aí, como foi aí o final de semana prolongado? Dia dos Namorados. Dia dos Namorados com criança confinada em casa é um desafio, né? Para comemorar isso. Realmente é uma coisa bem desafiadora aí, né? A gente deu uma escapadinha, foi pro meio do mato, muito bom, ficamos escondidinho lá, um pouquinho de contato aí com a natureza pra gente poder sobreviver pelos próximos meses aí que temos pela frente. Eu tenho conversado com algumas pessoas da área da educação, da área da saúde. Infelizmente a gente não tem boas notícias não, né? A gente ainda tem algum tempo, algum período sem aulas, né? Ontem mesmo eu estava até acompanhando alguns grupos de mães no Facebook, o pessoal perguntando se achava que ia voltar, se não ia voltar. E a grande maioria das mães está até conformada já com a possibilidade de não voltar esse ano mais, né? E é um grande desafio para nós, né, gente, que somos mães e pais de crianças pequenas, porque a gente tem aí quase completando aí até fevereiro, né? A gente tem aí quase um ano, né, de criança confinada e sem contato, sem convívio com outras crianças. E isso é um grande problema, né, ao meu ver, porque nós nunca fizemos esse experimento social antes. Isso é um experimento social, né? A gente não sabe o que isso pode trazer. Oi, gente, que prazer receber aqui meu amigo Tiago, artista mambembe, maravilhoso. Então, estava falando aqui, né, gente, sobre esse desafio aqui desses próximos meses com as crianças confinadas em casa. Tiago, querido, que prazer te receber. Eu tenho pensado várias questões, né, a respeito disso, como poder sanar um pouco. Eu tenho só um filho, né, não tenho outras crianças, irmãos, e como poder sanar um pouquinho essa ausência do convívio social, né, na vida do meu filho. E isso é um grande desafio, mas eu acredito, como pessoa, né, gente, que a gente vai ter que escolher alguns riscos e corrê-los, né? Vai ter que tomar algumas decisões aí para poder mitigar um pouco o dano, gente, porque olha, eu vou te falar, um ano sem contato, sem troca e o tanto de aprendizado, né? Aí, olha, tô com meu pequeno de 8 anos e a minha filha de 14. Essa troca, né, do que, na verdade, o convívio social traz para as crianças no primeiro setênio, né, gente, que estão aí até os 7 anos de idade, é uma troca que traz aprendizado de convivência, né, de comportamento social. Então, por exemplo, a criança aprende a comer quando ela está com outras crianças, quando ela vê outras crianças comendo, ela aprende a se portar na mesa, né? Como que a gente pode privá-los desse contato por tanto tempo, gente? Como que a gente vai fazer, né? Eu convido vocês para a gente pensar em alternativas aí para esses próximos tempos que a gente tem. Porque, infelizmente, meus amores, o nosso país é um país que está sem, né? Nós estamos à deriva, né, gente? Nós sabemos disso, estamos à deriva, sem um comandante que seja digno, né, de estar à frente desse país. Não temos um plano emergencial para lidar com essa situação.
Não temos um plano de suporte à população. Então, eu vou falar para vocês, viu? A gente precisa começar a se organizar como comunidade, né? Aí, no entorno, essa comunidade que a gente tem no entorno da vida mesmo, para conseguir sobreviver e, mais do que sobreviver, viver, né? Os próximos meses aí com o mínimo de qualidade de vida, pensando como pais e mães de crianças, né? Não só de crianças pequenas, mas também aí de crianças que já estão no segundo setênio e adolescentes, então nem se fala, né? Bom, essa live aqui da terça-feira é uma live de trocas com meus espectadores, né? Onde eu tenho a possibilidade de responder dúvidas, né? De trocar aqui conversas. E o pessoal que participa aqui ao vivo comigo, entra aqui na live, divide a tela comigo, ainda ganha essa possibilidade aí de estar ali no direct comigo, batendo um papo lá depois para ganhar um atendimento mais personalizado, né? Às vezes um ajuste de rotina ou alguma situação específica daquela criança, daquela particularidade em si. Então, eu já recebi aqui, tem uma pergunta aqui da Ana. Débora, boa tarde. Como fazer uma transição de quarto? Criança de 1 ano e 9 meses que dorme na cama dos pais. Ana, você topa entrar aqui ao vivo comigo para a gente conversar sobre isso? Você tiver afim, você pode pedir a solicitação aqui ou então eu mesma te chamo aqui, ó. Vamos tentar. Vai que você tá aí ainda. Você tá, Ana? Porque aí a gente pode falar um pouquinho mais profundamente, né, a respeito dessa transição, que não é definitivamente uma transição fácil, né, mas ao mesmo tempo muito necessária, ao meu ver, ainda mais nessa idade aí que essa criança tem, de 1 ano e 9 meses, ok? Vamos lá, Ana, você vai topar? Oi, André, tudo bem? Super prazer receber meus amigos artistas aqui nessa live, nessa live sobre crianças, sobre sono, sobre ritmo, né? Que coisa, a Ana não tá querendo conversar comigo aqui, não. Bom, eu vou responder a sua pergunta então, Ana, como uma pergunta que foi escrita, tá? Você me fala assim, como fazer a transição, né? Então, em primeiro lugar, é super importante que a transição seja feita, porque ela tá, né, seu filho, sua filha, deixa eu só ver aqui, criança, né? Então, a criança, oi, Ana, quer entrar comigo aqui? Quer entrar comigo? Vamos lá, vamos conversar aqui, a gente falar até dessa fase aí tão desafiadora, né, que é os 2 anos aí. E aí, Ana, você tá aí? Oi, estou. Eu nunca fiz isso, eu não sei como é que funciona participar de uma live assim ao vivo. Eu não sei se eu estou aparecendo para você aí. Eu estou te vendo, mas eu não sei se você está me vendo. Você não tá aparecendo para mim nem para os outros espectadores, e é um Hum. problema que às vezes o Instagram ele vem esse problema que não sei o que acontece, que fica só o áudio. Nós vamos tentar Ah, só tá. com o áudio, tá? A gente Ok. pode tentar, sim. Mas se você cair, você tenta solicitar aqui, porque às vezes você solicitando eu consigo aceitar. Você tem que voltar lá no comecinho do bate-papo aqui, tá vendo que tem esse pessoalzinho que está escrevendo, o pessoal está escrevendo, né? Então, lá no comecinho, quando você entrou na live, vai aparecer assim, solicitar participação ao vivo. Vê se você... aí, ó, você já caiu. Vê se você encontra. Eu vou aproveitar para começar a falar, olha, tem 2 perguntas aqui sobre transição de local de dormir, né? A primeira é da Ana, que eu vou responder agora, e a segunda do Ethan, que está falando aqui. Aí, a Ana, vamos lá, Ana, vamos ver se a gente consegue. Né? Sobre bebês dormirem no berço, só no berço, bebê com quase 10 meses. Oi, Ai, aí, de novo, oi. Ana, ficou. Não Acho que tá agora dando deu. certo. Não Ixi, tô te não. vendo. Não. Ó, Mas aqui, eu vou tomar essa participação de áudio sua como uma participação na live, tá? Depois a gente pode bater aquele papo na direct, tá bom? Sem problemas, ah, ok? tá joia, Eu, tá joia.
provavelmente eu vou estar falando aqui com você e vai cair a sua conexão, mas tudo bem, eu vou continuar falando. Então é o Ok. seguinte, nós temos, quando uma criança está aí com 1 ano e 9 meses, ela entrou a gente chama super complicado para essa criança, porque ela está numa fase que até o Dr. Javier Carp, que é o especialista em sono, que eu amo, adoro, esse pediatra querido, que não trabalha só com sono, mas que trabalha também com educação de crianças mais velhas, né? Ele fala que uma criança com essa idade de 1 ano e 9 meses, ela está presa entre os terríveis, essa fase que a gente chama de terríveis 2 anos, né? Que seria o famoso terrible two, né? Que na verdade, gente, nada mais é do que uma criança descobrindo os limites dela própria, né? Então é uma criança que está testando esses limites, né? E para testar, ela precisa experimentar, né? Então vem aquela fase em que a criança, né, vai fazer alguma coisa, você fala, não! E aí, isso, Ana, é isso mesmo. Fica aí comigo que, infelizmente, o Instagram não está nos ajudando nesses dias aqui. Já é a segunda ou terceira vez que isso acontece. Eu não consigo entrar ao vivo aqui com a outra pessoa, né? Mas então, gente, nessa testagem de limites da criança, é muito comum a gente ver a criança, por exemplo, vai pôr o dedo na tomada, você fala para ela assim, não faz isso, e aí ela olha para você e vai de novo ali, para ter certeza que você vai falar não para ela, né? Na verdade, ela está testando você, ela está testando o limite que ela tem, que você, como adulto e principal cuidador dela, é quem estabelece, né? Então, veja bem, essa fase, como um todo, tá, gente? O estabelecimento do limite é a coisa mais importante que você precisa fazer na sua casa, né? Então, esse limite, gente, que você estabeleceu, e a gente sempre fala isso, né? Eu uso muito essa analogia, que a gente tem que escolher as batalhas que a gente compra, tá? Porque não, se você for comprar todas as batalhas, você vai passar o dia brigando com seu filho, porque porque a criança fica nessa onda mesmo de testar os limites, né? Então, quando você escolher uma batalha como essa, Ana, que é transicionar a sua criança da cama dos pais, da cama compartilhada, para a própria cama da criança, é uma batalha que você escolheu e que você está delimitando para ele, né? Você está colocando o limite. Esse limite tem que estar muito claro. Esse limite não é flexível. Você entendeu? Então, o primeiro passo para você transicionar uma criança da cama dos pais para o quarto dela, para a cama dela, é tomar a decisão de fazê-lo e não voltar atrás, tá? Isso, gente, independente da reação da criança. Ah, mas ele chora. Uai, mas ele vai chorar mesmo. Quando você impõe um novo limite ou quando você rompe um hábito, você vai encarar o choro do seu filho, né? E encarar o choro do filho não significa colocar o filho em sofrimento, né? Então, isso é um primeiro ponto, assim, que a gente tem que, como pais educadores que somos, entender que nem sempre quando a criança está chorando, ela está sofrendo. Nós estamos causando dor na criança. Não, nós estamos educando, gente. Porque educar uma criança não é fácil. Educação passa pelo choro, passa pela frustração, né? Na antroposofia, a gente chama essa fase de 0 a 3 anos da educação da vontade, a educação do querer da criança, né? Então, ela vai querer várias coisas que ela não pode fazer. E quando ela não pode fazer essas coisas e você impõe esse limite, ou seja, vamos lembrar, dentro das batalhas que você escolheu comprar, esse limite tem que estar delimitado. Porque se nós estamos falando de uma fase de teste de limites, vamos dizer que hoje hoje está muito difícil, comecei lá a colocar na cama dele, mas ele voltou para minha cama, eu estou achando que eu vou deixar aqui porque eu estou muito cansada. O que a gente faz quando a gente flexibiliza, né? Principalmente no começo de uma nova atitude, né? No começo de um novo comportamento, quando você flexibiliza, a primeira coisa que você está fazendo é trazer confusão para o seu filho. Porque, antes era assim, depois é assado, né? Para criança, na cabeça da criança, isso não faz sentido. Então, delimitar esse limite e deixar ele bem estabelecido
ajuda o seu filho a entender claramente qual é o limite. Né? Até porque se esse limite ficar confuso, então voltando lá com essa confusão na cabecinha da criança, até o limite ficar, quando o limite começa a ficar confuso, ela vai testar esse novo limite que você ofereceu. Então assim, agora você, meu amor, meu filhinho, vai dormir na sua caminha. Nós já vamos falar como você vai fazer isso, tá? Mas aí você voltou para trás ali uma noite porque você estava cansada ou qualquer coisa assim e você permitiu que ele dormisse na sua cama novamente. Eu te falo que no dia seguinte, colocar na cama dele vai ficar ainda mais difícil, tá? Então por isso que eu tô falando que o primeiro passo é estabelecer o limite e não abrir mão desse limite, tá? Esse é o momento que a sua criança está. Ela está testando você, tá? Agora, uma grande vantagem de fazer o trabalho nesse momento é que a criança nessa idade, ela também está desenvolvendo, gente, a noção de pertencimento dela, né? Então, quando você cria uma fantasia, quando você conta uma história, olha, novamente, o poder da história aqui, né? Quando você conta para ela que ali, agora, é o lugarzinho dela, né? É o lugar dela, né? Você traz para ela essa noção de pertencimento. Essa noção de pertencimento a gente pode trabalhar de várias maneiras, tá? Para que ela possa se sentir cada vez mais inteira e presente no seu próprio lugar, no lugar dela como criança, que é no quarto dela, na caminha dela, tá? Para além dessa coisa da cama, que aí você pode, por exemplo, não sei, né, se o seu filho tem um berço, se ele tem uma cama, uma das coisas que você pode fazer é dar uma reformulada no quarto, né, mudar, por exemplo, a decoração do quarto. E eu não estou falando aqui para você gastar dinheiro, existem maneiras muito simples da gente redecorar um lugar. O simples fato de você mudar os móveis de lugar, pendurar uns quadrinhos na parede, às vezes fazer desenhos com a sua filha, com o seu filho. Ah, vamos fazer uma exposição? Então, assim, uma coisa básica, olha só. Você pinta com ele, bota um desenho de giz e faz as molduras de papelão, faz as molduras de isopor. Ah, mas fica feio. Pô, fica feio, mas a criança adora, ela se sente parte daquilo. Ela está decorando o quarto dela. Então começa aí a construção da noção de pertencimento da criança. Outras coisas, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, sabe, é que a gente vê muito esse prejuízo nas famílias atuais, é que as famílias atuais não fazem mais questão das refeições na mesa junto. E isso é um grande erro com crianças pequenas, porque as crianças pequenas estão fundando seus hábitos. E não há nada mais saudável do que sentar na mesa e comer junto com a sua família, né? Então, estabelecer momentos, horários para suas refeições em família, ainda mais uma época dessa, né, gente? De pandemia, que está todo mundo dentro de casa mesmo. Então, vamos sentar e vamos tomar um café da manhã gostoso? Você está ensinando para o seu filho o comportamento social, né, do comer. Você está ensinando etiqueta, porque ali você está comendo, você passa o guardanapo na boca. Então, o seu filho está vendo você fazer isso. Ele te imita. Quando você dá um guardanapo na boca para ele, ele passa. Você vai ver que a criança te imita, né? E esse tipo de atitude nossa como pai, gente, de inserir a criança, né, em momentos da refeição, ou seja, isso exclui a ideia de ligar um tablet para o seu filho comer. Ai, Débora, mas ele não come se ele não ver um tablet. Olha, você me desculpa, não é que ele não come se ele não vê o tablet. Quem criou o hábito de comer vendo o tablet foi você, pai e mãe. Né? Se você tivesse criado o hábito de sentar junto com o seu filho à mesa e comer junto com ele, ele não ia exigir o tablet para comer. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade das coisas que a gente cria, né, na vida. É a mesma coisa da cama compartilhada. Nós escolhemos colocar na cama. Então agora nós temos a responsabilidade de conduzir essa transição, né? Então usar desse tipo de coisa, sentar na mesa para comer, ensinar bons modos para os seus filhos na mesa, né? Ensinar a conversar enquanto você come. É um momento em família que é muito prazeroso, que deve ser explorado. Faz o seu filho comer melhor, faz o seu filho aprender várias coisas a respeito da vida social, né?
Outra coisa, e ainda traz para ele a noção de pertencimento dessa família. Eu faço parte dessa família, né? Porque tem uma coisa, gente, que a criança pequena tem, que é justamente, ela é egocêntrica. A criança nasce e ela acha que o mundo gira em torno dela. É papel dos pais ensinar, né, a criança que ela não é o centro do mundo e que sim, ela é parte do mundo. Isso de comer à mesa em família a partir de qual idade? A partir de 6 meses da introdução alimentar. Sempre que possível fazer uma refeição com seu filho, né? Quando seu bebê é muito novinho, geralmente ele tem horários diferentes dos seus, né, de alimentação. E até você quer mesmo que ele coma em outro horário, porque você quer comer com tranquilidade, né? Mas a partir de 1 ano e 1 mês, assim, nossa, assim, já é urgente e necessário você fazer essas refeições em coletivo, né, em família. Outra coisa, gente, que é super importante para criar a sensação de pertencimento, para trazer essa noção para o seu filho pequeno, de 1 ano para frente disso já, tá? É você estabelecer uma tarefa doméstica que o seu filho tem capacidade de realizar e permitir que ele faça isso. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas as crianças adoram ajudar. Elas adoram ajudar os adultos, né? Então, quando você estabelece para ela uma tarefa do tipo, filho, olha, eu vou falar para vocês de coração, uma criança com 1 ano e meio, 2 anos, ela é capaz, ela tem total capacidade de comer a comida dela, pegar o prato, levar na pia, né? Não deixar o prato lá para alguém pegar, né? Porque uma coisa que eu sempre falo na minha casa é, se você não está fazendo a tarefa, tem outra pessoa fazendo. Porque não existe o cesto mágico de roupa suja, que, né, você tira a roupa suja e vem a roupa ali. Tem alguém fazendo essa tarefa, né? Então, quando o seu filho sai da mesa e deixa o prato lá, você vai lá e tira. Então, você está educando o seu filho a fazer isso quando ele crescer. E depois não adianta a gente reclamar de marido que faz isso, porque você está criando seu filho assim, né? Então, você vai lá. Oi, querida. Oi, que prazer receber a Aline. Então você vai e ensina seu filho que ele come, e quando ele come, onde que termina esse ato? Esse ato termina deixando o prato na pia para a mamãe lavar. Criança de 3, 4 anos, gente, já sobe no banquinho e lava a louça com a mamãe. Aprende a lavar a louça, né? Uma coisa que eu acho linda na metodologia Waldorf, que é uma coisa que a gente fala muito e pontua muito, né? É que quando você trata a educação do seu filho dentro da lógica, dentro da dinâmica familiar de uma casa, gente, onde você tem tarefas para executar enquanto você está com a sua criança, você ensina a sua criança a ser uma boa pessoa, como um todo, para conviver em meios, em coletivos, né? Porque ninguém quer uma pessoa, gente, que chega em casa, né, e vai largando, vai deixando rastro, que eu falo, né? Você vai passando e vai deixando rastros. Não. Então você ensina desde cedo o seu filho a começar e terminar uma tarefa. Então, quando você senta na mesa e come com o seu filho, como termina esse ato? Levando o prato na mesa. Pronto. Maravilha. Para o seu filho, ele já vai se sentir, assim, super autônomo. Ele vai se sentir com a autoestima elevada. Porque ele foi capaz de levar um prato de louça para a pia. Ou um prato de plástico que você põe para ele comer. Tanto faz. Ai, Débora, mas e se cair o prato? O máximo que vai acontecer é quebrar um prato, né? Mas o mínimo que vai acontecer é o seu filho sentir que ele teve a chance, que você deixou ele, que você permitiu que ele fizesse algo, que ele já é capaz de fazer, tá? Então isso é outra coisa que traz sensação de pertencimento. Então, Ana, ainda estou respondendo sua pergunta, tá? Como transicionar uma criança da cama dos pais para o quarto dela, uma criança de 1 ano e 9 meses, começa criando a sensação de pertencimento. O seu filho não é o centro do mundo, o seu filho faz parte do mundo, faz parte da família. Então ele tem tarefas e direitos, deveres e direitos, como todo cidadão, né? A questão do quarto, da decoração que você falou, amei a dica da decoração, você pode explorar isso ao máximo, tá? Você pode deixar o seu filho escolher o lençol que ele vai pôr na cama, que ele vai deitar.
né? Então você oferece sempre duas opções, tá? Não dê mais opções do que isso, porque eles não têm nem capacidade, gente, de decidir entre muitas opções, tá bom? Você oferece, olha, você quer o amarelo ou o azul? Compra lençóis novos, com toque gostoso, né? Com toque macio, para ser confortável. Cria na sua cama um ambiente aconchegante, porque uma criança que dorme com os pais, ela dorme apertadinha. E é por isso que ela gosta de dormir lá. Não é porque você está lá, tá, gente? Se fosse um travesseiro ali no lugar, eu te garanto que ela ia abraçar o travesseiro e dormir. Te garanto, né? Então, assim, na caminha dela, ela precisa ter essa mesma sensação de aconchego, tá? E lembrar de que você estabeleceu esse limite e agora você não abre mais mão dele, tá? Porque os limites com relação ao sono, gente, eles são como qualquer outro limite na educação do nosso filho. Qualquer outro. Eles não têm nenhuma diferença entre o limite de educar o sono, ou de educar a alimentação, ou de educar o comportamento da criança. É a mesma coisa, tá? A gente está só estabelecendo um limite, que vai ser bom para a família toda, porque a partir do momento que você tomou essa decisão, você já entendeu que isso é o melhor para vocês, como família. Tá? Uma outra coisa que você pode fazer também, Ana, se ele ainda não tem, né? Incentivar ele a escolher um objeto de transição, um amigo que vai dormir com ele, né? Então, é o bichinho tal, é o elefante, é o não sei quem, é a naninha, enfim, ele precisa ter essa sensação de que ele está indo dormir com alguém. E esse alguém é o elefante, é o cachorro, é o gato, enfim, né? Tem uma outra coisa, gente, que eu adoro usar com crianças mais velhas. Oi, virei aqui o negócio sem querer. Fui acenar aqui e virei. Eu adoro usar essa técnica, né, com crianças mais velhas, a partir de 1 ano e meio aí, tá? Que é você fazer com seu filho. Então, você vai criar, junto com ele, um livro do dia da criança. O livro do dia da sua criança. É um livro onde você vai ilustrar a rotina do seu filho para ele, tá? Então, uma coisa que você pode fazer é, primeiro, botar no Google assim, olhar o biotipo do seu filho, o cabelo enrolado, ele é loiro e tal. Colocar no Google assim, figuras para colorir, tá? E aí você, isso sim sendo o jeito mais fácil de fazer, tá, gente? E aí você escolhe lá um bonequinho que tem esses elementos de identificação do seu filho. Né? Você imprime e pinta com ele. Deixa ele pintar. Né? Ele pinta o personagem. E aí você imprime várias coisas. A caminha. Por exemplo, se o seu filho adora comer banana, você imprime a banana para você mostrar para ele que no café da manhã ele comeu a banana. Porque esse tipo de coisa vai trazendo para a criança a sensação da identificação com aquele personagem. Então, é um livro, gente, onde você vai contar o dia do seu filho para ele. Fulano acordou, tomou café, aí depois foi brincar, aí depois assistiu TV, almoçou, não sei, entendeu? Então, você vai criando esse passo a passo do dia do seu filho. E aonde que esse livro vai terminar? Qual é o fim do livro? O fim do livro é com a criança deitando na sua própria cama. Tá? E todo dia, gente, mas é todo dia, você vai lá e conta e mostra para o seu filho esse livro que ele construiu com você. Você conta para ele a rotina dele, né? Então, assim, vocês não imaginam o poder que isso tem na cabecinha das crianças. Primeiro porque você cria essa relação de identificação. Então, a partir do momento que você criou essa relação de identificação, você é capaz de mudar todo o comportamento do seu filho através do comportamento do personagem que você criou. Olha que loucura! Que é assim que funciona a psicologia, né? Então, você começa a conduzir esse comportamento da maneira que você considera adequada para sua família a partir do personagem. Né? Só que esse personagem é o seu próprio filho ali para ele. Então, na cabecinha dele, isso liga chaves, assim, ó. Tá? Então, chegou lá no final do dia, foi dormir na caminha. Só acordou amanhã, quando o dia nasceu. Olha, aí super importante você mostrar também no final do livrinho que todo mundo dorme. Né? Então, tem a mamãe dormindo com o papai na cama da mamãe do papai, a vovó dormindo lá na cama da vovó, o cachorrinho dormindo na cama do cachorrinho. Você pode ilustrar isso por diversas maneiras, assim, figuras, colagem de revista,
recortar do Google, né? Pegar no Google, imprimir, recortar, pintar. Eu acho essa opção de pintar junto com a criança a melhor, tá? Porque você insere ela também, né? Ela também acaba... ela também tem novamente a sensação de pertencimento, tá? Ana, espero que eu tenha te dado alguma luz, tá bom? Eu vou responder a pergunta do Ethan. Eu não sei se ele tá aqui ainda, né? Mas ele me perguntou assim, como fazer uma criança dormir só no berço? Bebê de quase 10 meses. Bom, a primeira questão, né, Ethan, é que você precisa ter, então, novamente, a decisão de fazer isso. E fazer isso sistematicamente, tá? O que é sistematicamente? É fazer isso todas as vezes que a criança for dormir. Como fazer um bebê dormir só no berço? A primeira coisa é você acertar o horário da soneca ou do sono noturno. E não é o horário que está dentro da sua cabeça. Esse horário tem que estar adequado, tem que estar em conjunto, né, com o intervalo fisiológico do sono do bebê. Né? Então, veja bem, um bebê de 10 meses, eu já vou dar uma dica assim, daquelas preciosas aqui, tá? Quando ele acorda, 2 horas e meia depois, no máximo, ele já tem que dormir de novo, tá? Então, se ele acordou às 7 da manhã, às 9h30 ele vai tirar a primeira soneca. Essa soneca, em geral, deve durar 1 hora, 1 hora e meia, assim, no máximo. E depois que ele acordou dessa soneca, ele fica 3 horas acordado. Opa! Deixa eu pegar o carregador aqui que já gritou. Então, veja bem. Então, depois dessa primeira soneca do dia, ele fica 3 horas acordado até a próxima soneca, que também vai durar aí mais ou menos 1 hora e meia, tá? Hoje tá cheio de artista aqui nessa live, minha gente. Meus amigos artistas maravilhosos, porque para quem não sabe, eu também sou. Além de possuir a arte de fazer crianças dormir, eu ainda sou artista. Obrigada pela presença, amores. Muito bom recebê-los, né? Pessoas que não têm filhos até. Muito bom, Maíra. Então, o que acontece, gente? Então, quando você acerta essa rotina, tá, Ita? Você coloca o seu filho para dormir na hora certa do sono, né? Você vai ter pouca resistência ao sono. E isso, em conjunto com uma boa técnica para fazer adormecer no berço, e que aí, né, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque a técnica que eu utilizo, que é uma técnica própria, é uma técnica que ela faz o bebê adormecer rapidamente ali no berço, então você não encara muito choro, muita resistência, né? Por isso que é super importante aprender a fazer a técnica de maneira correta. Nas minhas consultorias, é isso que eu ensino para as minhas clientes, para os meus clientes, né? Como aplicar a técnica de maneira correta na hora certa. E se você faz isso sistematicamente por 7 dias seguidos, você pode já considerar que o seu bebê está começando a internalizar o hábito de adormecer no próprio berço, tá? Então isso é um ponto passivo. Se você colocar o seu filho na hora errada para dormir, ou seja, com muito sono ou com pouco sono, o que você vai encarar é um show de horrores. E aí não há técnica que te ajude nesse momento. Tá? Não há técnica. Porque a criança se debate, a criança grita, ela chora, ela entra naquele estado que a gente chama de efeito vulcânico. De tanto que ela chora, ela vai ficando cada vez mais nervosa. O índice de cortisol dela sobe, né, absurdamente. Então ela começa a ficar cada vez mais acordada e chora mais ainda por isso. Então, eu não gosto, né, de orientar, não uso, na verdade, a não ser que a família me peça isso abertamente, técnicas de choro, né, que tem o choro como fim, vamos dizer assim, tá bom? Então, por exemplo, entrar e sair do quarto, ou então deixar a criança chorando lá em abstinência de atendimento. Esse tipo de técnica, ao meu ver, não funciona por 2 motivos. O primeiro motivo é porque realmente ela piora a sensação de insegurança que a própria natureza do sono traz para a criança, né? A natureza biológica do sono, né? Para a criança, para o bebê, dormir significa se colocar em vulnerabilidade biológica. Porque essa criança vem com o sistema reptiliano dela trabalhando assim, igual uma antena, igual um sistema de alarme,
para detectar ameaças à sua sobrevivência. E como ela é um ser estritamente biológico quando ela nasce, ela vem com essas programações ancestrais, né, de defesa. Porque quando a gente morava em caverna, quando a gente dormia na floresta, era muito difícil dormir. Dormir significa se colocar em situação de insegurança lá na floresta, porque você pode virar uma presa fácil, né? Você pode virar jantar. Então, o seu filho, ele vem com isso inconscientemente, lá no cérebro dele. Então, ele evita o sono, ele evita dormir. E se ele está muito cansado ou pouco cansado, isso piora exponencialmente. Se você deixou ele chorando, você piorou essa sensação. Ele perdeu a confiança no adulto. Ele perdeu o vínculo de confiança. Né? E isso é super grave, porque aí ele começa a ficar cada vez mais inseguro. Tá? Então, essas técnicas de choro, elas não nos ajudam. Tá? Primeiro, porque elas quebram o vínculo de confiança. Segundo, por quê? Porque elas aumentam muito o nível de cortisol no sangue. E o cortisol, minha gente, é um hormônio que nos mantém em estado de alerta. Tá? Então, quando você deixa seu filho chorar por longos períodos, esse hormônio sobe e ele começa a ficar cada vez mais acordado, né? Então, ele vai ficando cada vez mais estressado, né? Por causa desse próprio cortisol, do choro, aí vira um círculo vicioso. O choro traz cortisol, o cortisol traz mais choro. E aí fica quase impossível acalmar esse bebê sem se utilizar das técnicas do desespero que eu falo, né? Dar peito para adormecer, balançar na bola de pilates, levar no carro para dormir, enfiar uma madeira no menino. Esse tipo de coisa, né? Que a gente faz quando a gente está desesperado, a gente não aguenta mais aquela criança gritando. Então, o primeiro passo para você ensinar uma criança a dormir no berço é você estabelecer uma boa rotina. Porque sem essa boa rotina, você vai ter problemas, né? Você vai enfrentar choro demasiado. Você vai enfrentar um choro que você não precisa. Não precisa, né? Eu posso te garantir. Então, é isso, né? Acho que tem esses pequenos detalhes, né? Que a gente vai aprendendo, né? Conforme a gente vai, até pelo próprio trabalho mesmo. Meu filho de 1 ano e 10 meses deu para acordar de madrugada e ficar acordado por 1 hora ou mais. Pede para bater no bumbum, mas não dorme. Oi, Dri, provavelmente ele está com alguma questão na rotina, né? Se você depois quiser, eu sei que você é minha cliente, né? Já foi minha cliente. Você pode me mandar um WhatsApp, tá? Me contando lá como é que tá a rotina aí. Às vezes a sua técnica do desespero é ótimo, né? Essa técnica do desespero, ela só nos leva pro buraco, tá? É a velha paternidade acidental que a gente fala, né? Então, Dri, você manda lá para mim, por favor, a rotina que ele está seguindo, que muito provavelmente tem algum ajuste nessa rotina, tá? Porque quando uma criança começa, gente, a acordar de madrugada, ficar muito tempo acordado, uma criança que já dorme a noite toda, tá? Ou acordar muito cedo pela manhã, ou demorar para dormir à noite, tem algum ajuste na rotina, com certeza, que precisa ser feito. E quando a gente faz, a gente sana o problema, ok? Deixa eu ver aqui como é que... Ok, ainda temos algum tempinho. Tem alguém querendo conversar comigo? Tem alguém querendo entrar na live? Vamos ver se a gente consegue bater um papinho aqui. Soneca diurna, só consigo fazê-los dormir no berço. Maravilha! Se só consegue, que bom! Tem que dormir no berço mesmo. Né, Ana Paula? Na verdade é no berço, né? Não tem jeito, é lá mesmo que se dorme, né? Seus gêmeos, né? Então, gente, eu vou aproveitar para, se alguém quiser... Ah, tá, no braço, não no berço, entendi. Eu tinha lido berço, desculpa, querida. Aí a gente tem que usar das técnicas mesmo, né? É por isso que eu falo, quando você detém o conhecimento, quando você detém o domínio mesmo da técnica, você consegue aplicá-la se você estiver utilizando de uma rotina legal para conseguir mudar esse hábito. Isso, assim, eu tenho inúmeras provas disso, né? E se vocês derem uma ligeira olhada no meu Instagram, vocês vão ver o tanto de depoimento que tem. Eu tenho depoimento de mães que dormiam com criança na cama compartilhada, tá?
que mamavam de 40 em 40 minutos. De 40 em 40 minutos elas pegavam o peito assim para dar uma bicadinha e voltar a dormir. E às vezes em 3, 4 dias elas já estão dormindo 11 horas seguidas à noite na própria cama, né? Quem me conhece sabe que eu não vendo coisa que não funciona, né? Então, de fato, eu nunca, jamais estaria aqui. Inclusive, o próprio mercado de Belo Horizonte já teria me limado se o meu trabalho realmente não funcionasse, né? Então é o seguinte, gente, eu queria introduzir um assunto. Eu não sei se a gente vai ter, a gente ainda tem 20 minutos aqui de live, então eu acho que dá tempo de falar. Voltando lá no comecinho, né, da nossa live, a gente estava falando sobre confinamento social e sobre como as crianças têm sofrido, né, com isso, apesar delas terem aí uma super capacidade de adaptação, uma capacidade de resiliência invejável, né, porque eu acho que as crianças hoje elas estão até melhores do que nós adultos, elas estão menos ansiosas, mas eu queria trazer uma reflexão para vocês. O porquê que eu estou tão preocupada, né, com o prolongamento dessa situação de confinamento e diante das notícias que eu li ontem a respeito da educação, eu fiquei mais preocupada ainda por conta disso, né? A gente entende, gente, que a criança pequena, de 0 a 7 anos, tá? Então, uma criança que está no seu primeiro setênio de vida, ela tem um ritmo muito próprio, muito característico e absolutamente em consonância com o ritmo respiratório, né? A criança inspira, quando ela inspira, a metáfora ela se conecta com o universo interior, ela se concentra, ela faz alguma atividade de concentração. E logo depois que ela fez uma atividade de concentração, ela precisa expirar, expandir, tá? Ela precisa de uma atividade de expansão. E depois da atividade de expansão, como a gente faz na respiração? Ela inspira de novo, ou seja, ela precisa de uma atividade de concentração. E depois de uma atividade de expansão. E depois de uma atividade de concentração. Entenderam? Esse equilíbrio entre concentrar e expandir é uma coisa essencial para a criança pequena, né? Então, o que são? Vamos delimitar. Atividades de concentração. Atividades de concentração são todas as atividades que exigem foco. Foco do seu filho. Comer, dormir, muitas vezes atividades de coordenação motora, tá? Montar bloco, Lego para crianças mais velhas, desenho, pintura, giz, isso tudo é concentrar, né? E a atividade de expansão? A atividade de expansão é correr, gritar, gargalhar, que a criança faz muito, eles têm uns ataques de riso, eles gritam muito, eles pulam, eles andam de bicicleta, eles jogam bola, eles têm essa necessidade, isso é uma necessidade, minha gente, isso não é luxo, né? Então, se num período de confinamento social, o que a gente mais está tendo prejuízo é justamente na expansão. Os nossos filhos, eles não estão tendo a quantidade de expansão necessária para eles, né? E uma coisa que eu falo muito, assim, é que quando você está numa atividade de concentração com seu filho, em geral, tudo bem estar com o teto em cima da cabeça, mas na atividade de expansão, eles precisam sair debaixo do teto, né? Eles precisam do ar livre. Então, minha gente, como medida até de sobrevivência para esses próximos meses que nós temos incertos, né, na nossa vida, eu acredito que vez ou outra, você pegar o seu filho, levar ele para andar de bicicleta numa rua mais afastada, ou lá, por exemplo, até vou usar o exemplo aqui de Belo Horizonte, ir lá na Serra da Calçada, ir lá numa roça, sabe? Enfiar o carro lá numa roça, levar seu filho para andar de bicicleta, é uma coisa que traz, no mínimo, um pouco mais de tranquilidade para seu filho e para você. Porque quando uma criança não tem um ritmo respeitado, esse ritmo respiratório, de equilíbrio dela, ela começa a ter surtos, né? Ela começa a ter surtos de frustração, as famosas pirraças, né? E, em geral, é uma criança que não se contenta com nada.
quando ela não tem o ritmo dela respeitado, né? Então é super importante a gente entender esse ritmo para a gente respeitá-lo na medida do possível. Então, por exemplo, se o seu filho acabou de comer, ele precisa de uma atividade de expansão agora. Então você pode, enfim, vamos pensar aqui, o que você pode fazer dentro de casa, né, que seja expansivo, mas de repente até começar a conversar com ele e induzir uma situação de riso ou de gritos, né, para que ele possa tirar um pouco aquela sensação de pula, né, pula corda, por exemplo. Né? Correr fica difícil muitas vezes, dependendo do espaço limitado, né? Mas até a sala da minha casa virou uma pista de corrida, né? Então a gente precisa entender que depois de uma atividade de concentração, eles sempre vão precisar de um pouquinho de expansão, mesmo que seja um pouquinho, né? Ir na varanda, descer no play, com todos os devidos cuidados, né? Mas eu acho impossível manter as crianças agora dentro de casa da maneira como, né, como estavam. Ok? E depois dessa atividade de expansão, aí sim você pode propor uma outra atividade de concentração. Mas você nunca vai conseguir ter sucesso no seu ritmo se você só propor atividade de concentração. Ah, filho, agora nós vamos brincar de giz de cera. Ah, filho, agora nós vamos fazer colagem. Ele vai falar, não! E você vai ter uma criança muito mais propensa a ter ataques temperamentais, né? A ter, assim, surtos mesmo aí, de choro, né? Às vezes choro prolongado e tal. Realmente porque o pote, gente, o pote da criança, ele enche e tem uma hora que ele extravasa, né? E a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho nessa hora é deixar ele extravasar e não tolir o choro. Ouvir, né? Porque muitas vezes é um choro de desabafo, sabe? Esse que você faz com sua amiga. Vez ou outra você liga para ela e fala assim, ai, amiga, eu não tô aguentando mais esse negócio de confinamento social. Não vejo a hora da gente poder encontrar, não vejo a hora da gente sair, de ir pro shopping, sei lá o quê, né? Mas você entende, gente? Então, é um desabafo. A criança também tem essa necessidade de desabafar. Ela junta muitas emoções, muitas frustrações. Ela acumula. E chega uma hora que ela precisa pôr isso para fora, né? Então, fica aí uma orientação para nós pais, nesse momento em que a gente tem uma previsão de ter esse mesmo estado de crianças dentro de casa, sem escola, por mais tempo, da gente realmente começar a criar essas possibilidades de expansão para os nossos filhos, dentro dessa lógica do confinamento social. Mas entender que a gente tem, então, essa dualidade na criança. Olha aqui, gente, hoje eu tô falando que hoje eu tô cheia de artista aqui. Rafa Castro, meu Deus, um pianista prodígio, o maior pianista do Brasil, da nova geração. Querido, que prazer te receber, muito obrigado. Hoje eu recebi vários artistas aqui, muito legal. Estamos aqui conversando sobre as crianças, né? Nesse momento tão delicado que nós estamos passando como sociedade, como humanidade, né? E tentando encontrar algumas, como se diz, né? Alternativas aí para a gente poder passar por esse momento com um pouquinho mais de qualidade, né? Então, se você trazer para você essa lógica aí de que agora eu acabei de concentrar o meu filho numa atividade e logo depois eu preciso expandi-lo, você já vai ter uma melhora nesse temperamento, nesse comportamento do seu filho confinado. Tá? E super importante também de lembrar que quanto menor, quanto mais nova a criança menos tempo ela consegue ficar concentrada, tá? Ela tem menos capacidade de se manter em foco quanto mais nova ela mais expansão ela precisa, ok? Espero que eu possa ter ajudado vocês também hoje aí com essas reflexões, com essas questões, né? Queria pedir, né, aí para você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, para você ir lá no YouTube, Débora Cog, igual tá aqui no Instagram, se inscrever no meu canal, lá eu coloco todas essas lives aqui na íntegra, tá? Para vocês assistirem depois. E também aproveitar para anunciar aqui, né, gente, que no dia 29 de junho, eu vou oferecer, né, um mini curso gratuito
do meu curso online que se chama Seu Bebê Dormindo a Noite Toda. Então, eu vou ofertar para vocês aqui um mini curso gratuito com várias aulas, onde você vai ter a capacidade de assistir as aulas e já fazer muitas mudanças na sua casa para uma melhor qualidade de vida. Então, não se esqueçam, tá? As inscrições vão ser abertas hoje. Logo, logo aí pelo post vocês vão saber como fazer essas inscrições, tá bom? E se inscrevam, né, para estarem comigo aí no mini curso gratuito. Conta para as amigas que estão precisando de ajuda, que estão em situação de privação de sono, porque eu tenho certeza que esse mini curso já vai ajudar muito você, tá bom? Essas são as novidades, tá? E amanhã tem live. Amanhã eu recebo minha convidada Juliana Bichuete. Ela é maquiadora da Mary Kay, consultora de beleza, e nós vamos falar da importância do autocuidado materno, minha gente. Vamos falar sobre cuidar de mães, com várias dicas aqui preciosas, dicas práticas para você se amar um pouquinho mais aí a cada dia, se olhar no espelho e gostar do que você está vendo, tá bom? Amanhã às 19 horas, tá? Então, muito obrigada pela participação aí de todos. É super prazer estar com vocês. E até amanhã. Eu volto amanhã, 19 horas. Um beijo. Muito obrigada, gente. Até logo. Obrigada por tudo.